Olá, aluno da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é círculo e circunferência. Isso mesmo, a gente vai ver a diferença entre o círculo e a circunferência, o cálculo de comprimento da circunferência e da área do círculo. Essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 4. Estamos na sequência de atividades número 1, nas aulas 5 e 6. Então, se você já tem esse material, separe ele aí com você para acompanhar a aula de hoje. Mas se você não tem, também não tem problema. Separei folhas para anotação, lápis, borracha e caneta para fazer todos os cálculos. Se quiser também separar uma calculadora para ir mais rápido nos cálculos, que hoje a gente vai multiplicar lá usando π, que é 3,14, pode separar também, tá bom? Mas se não tiver, pode fazer na raça, sem problemas. E eu quero que você participe do chat. Então, entre no chat lá da sua turma, mande a resposta para o seu professor. E você, professor, mande a resposta para mim do seu aluno ou a sua resposta também, me falando como está indo a aula, se eles estão conseguindo acompanhar, né, se vocês estão gostando, para eu poder sentir e continuar indo na aula, tá bom? Vamos começar? Então, vamos comigo, ó. Vamos dar destaque para a habilidade. Pode mostrar para eles aí? EF08MA19. Lembrando que a gente está calculando aí a área de figuras planas, tá? Esse é o objetivo principal dessa habilidade. E se você quiser mais detalhes, é só procurar lá no PPT, tá bom? No repositório. Então vamos relembrar um pouquinho sobre círculo e circunferência. Queria que viesse antes da leitura ali, viesse aqui comigo um pouquinho, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa câmera que eu tô segurando hoje um porta-caneta redondinho, tá vendo? Parece um copo. E nesse meu porta-caneta eu tenho nitidamente o que é uma circunferência e o que é um círculo. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui de cima, onde eu coloco as canetas, ó, que é furado tipo um bambolê, este contorno aqui, ó, chama-se circunferência, onde eu consigo, ó, colocar a mão dentro, passar. É como se fosse o bambolê. Isso, essa é a minha circunferência. Agora a parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, ó, que tem o contorno também, mas tem essa região interna. Isso é o meu círculo. Então, círculo, contorno mais região interna, circunferência, somente o contorno. Então na circunferência só tem o contorno, mas no círculo tem o contorno e tem a região interna. Posso falar que tem uma circunferência lá? Pode. Então, eu vou usar bem essas duas ideias hoje. Então, vamos lá para o PPT. Pode ler lá comigo, ó. Círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Isto é, o círculo é a área, toda a parte interna, cuja fronteira é uma circunferência. Então, observe que no meu desenho eu tenho lá a circunferência em amarelo, que é o contorno, e o círculo é esse contorno mais a região em verde, que é a região interna. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver, câmera 1, né? Tranquilo? Isso. Então, você falou em círculo e circunferência, tá? É a mesma ideia? É a mesma ideia para os cálculos? Até quando a gente fala em comprimento, que é o contorno, dá para fazer na circunferência, dá para fazer no círculo, porque os dois têm o contorno. Só que quando a gente fala em área, que é a região interna, só dá para fazer quando é círculo. Por quê? Porque a circunferência não tem essa região interna. Tá bom? Falou em circunferência, falou em círculo, você tem que lembrar sempre que tem diâmetro e raio. Então, ó, vem comigo. Diâmetro é aquela medida de uma ponta até a outra, passando bem lá no meio do nosso círculo ou da circunferência. Esse é o famoso diâmetro. E o raio é exatamente a metade disso, que a gente normalmente representa pela letra R. Por que eu estou falando isso? Porque na fórmula do comprimento da circunferência, que é o comprimento do contorno, e na fórmula da área do círculo, que é a região interna, aparece o R, que é o raio. Bom, comprimento, 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Tá? Área, π vezes o raio elevado ao quadrado. O que é o π? É aquele número famoso que vem de todas as coisas circulares, que tem infinitas casas, que é o número infinito, lembra? Infinito e não periódico. Um número irracional, famoso. E a gente vai usar na aula de hoje a aproximação para 3,14, tá bom? Então, onde apareceu o π, na hora que a gente vai fazer exercício, a gente vai colocar 3,14. Então, eu vou fazer um exemplo aqui nessa tela mesmo, só para você lembrar como faz esses cálculos, porque eu acredito que você já tenha visto isso aí no decorrer da sua vida escolar, tá bom? Vou usar o exercício como um raio valendo 3, tá? 3 centímetros. Então, vou calcular o comprimento da circunferência, ou seja, o contorno dela, e depois eu calcular a área, que é o contorno mais a região interna. Então, vamos aqui do lado, ó. Se o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, então eu vou ter 2 vezes o valor aproximado de 3,14 vezes o raio, no caso que eu escolhi,
3. Então, é uma multiplicação. 2 vezes o 3,14, o resultado vezes 3. Mas eu posso fazer em outra ordem. Como o 2 e o 3 são inteiros, eu vou fazer mais fácil, tá? Vou fazer 2 vezes 3, 6, e vou multiplicar 6 por 3,14. Vou aqui em cima, tá? 3,14 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6. 6 mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Tenho duas casas, então vai ser 18,84. Então, o contorno dessa minha circunferência mede 18,84 centímetros. Então, se eu pegasse lá uma fita métrica e marcasse em volta e depois esticasse, esse comprimento, esse contorno, tem 18,84 centímetros. Tudo bem? Agora eu vou para a área, região interna. Tá, então vem comigo. A área é π vezes o raio ao quadrado. Então, é 3,14 vezes o raio, que é 3 elevado ao quadrado. Por onde eu vou começar aqui? Bom, aqui eu tenho uma multiplicação e uma potência. Começo pela potência, por 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 3? 9. Então, eu vou fazer 3,14 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Caneta não quer escrever? Não está escrevendo? Bom, 4 vezes 9, 36, vão 3, agora foi. 9 vezes 1, 9. 9 mais 3, 12, vai 1. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Duas casas decimais, 28,26. Como a gente falou em área, 28,26 centímetros quadrados, unidade ao quadrado. Então, respira, vem aqui comigo e pensa o seguinte, ó. Falou pra mim alguma coisa circular, círculo ou circunferência, dá pra calcular comprimento, dá pra calcular área, tudo bem, vai responder o que tem no exercício. Mas tem que saber que as duas fórmulas dependem do π. Apareceu π, põe 3,14. Se for comprimento, é multiplicação. Multiplica, deu o resultado, acabou. Se for área, faz a potência e depois multiplica. Sim? Então a gente vai ter vários exercícios hoje envolvendo circunferência em algum momento aí pra calcular ou comprimento ou área. Preparados? Então, vamos lá, vamos seguir. Ó. Pode colocar a primeira atividade para eles na tela. Tem um desenho bonitinho em verde aí, né, ó. Ah, vamos ver o que é isso, ó. É a atividade 5, parte 1. Ah, porque a gente não vai fazer ela direto? Não, vou separar em partes. Então, primeiro vamos entender o que é, para ver o que tem que fazer nessa parte 1. Observe a figura que mostra o desenho de uma pista de atletismo. Ah, então é uma pista que vem com uma parte reta, depois faz uma curva, vem reto de novo, uma curva. Ah, interessante. As laterais esquerda e direita juntas formam uma circunferência. Essa parte esquerda com essa direita, se a gente pegar e juntar, vai montar aí uma circunferência. Tudo bem até aqui? Deu para entender isso? Bom, antes de ver o que meu exercício quer que eu resolva, eu já sei, ó, eu já sei. Ele vai pedir aí pra mim, com certeza, pra eu calcular o comprimento dessa pista, que tem aquela parte retinha, curva, retinha e curva. Se ele vai pedir pra mim, né, calcula aí o comprimento, eu tenho que pensar, tem a circunferência, vai juntar, vai ter a ver com o comprimento da circunferência, mais a soma das duas partes retas. Tá. Então vamos ver o que ele perguntou pra chegar nessa parte, né? Parte 1. Qual é o seu raio? Raio de quem? Daquela circunferência que tem ali nas pontas. E qual o seu comprimento? O raio eu vou responder junto com vocês, ó. Esse 60, que é essa distância daqui de cima até aqui embaixo, é o diâmetro da circunferência. O raio é metade disso. Ah, então você tem o 60, o raio vai ser metade. Tá, o raio é metade. O que você vai ter que fazer? Calcular o comprimento. Então, ó, o raio vai ser metade de 60, você vai fazer a conta pra mim, certo? Vai descobrir quanto é. E depois você vai calcular o comprimento, que é 2 vezes o π vezes o valor do raio. Lembrando que no lugar do π você vai colocar 3,14. Como você tem que fazer aí duas continhas, terminar essa do raio e fazer o do comprimento, eu vou dar aí 1 minuto e meio e vou sentir. Se vocês já estão respondendo, eu já volto e a gente faz, tá bom? Já voltamos, boa sorte!
Voltamos do chat. Olha, tô gostando de ver, o pessoal tá participando aí. O pessoal falou que o raio é 30, que o comprimento dá 188,4. Olha, o professor Gerval colocou toda a continha. A aluna Nathalie da professora Sandra mandou a resposta direitinho, já de Jacupiranga. Muito bom. Abraço pessoal dos alunos do professor Rude, da professora Sônia, da professora Valéria, do professor Pedro lá de Guarulhos, professor Tuferra, que tá aí com a gente sempre. Bom, vamos lá, vamos fazer, vamos ver quanto dá. Então, falou em raio, é metade do diâmetro. Bom, se o meu diâmetro é 60, o meu raio vai ser 30. 30 é o quê? 30 metros, porque ele tá falando lá que essa pista tá em metros. Agora a gente vai pro comprimento. Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Tá bom, então é 2 vezes o 3,14 vezes o raio, que é 30. Posso fazer 2 vezes 3,14, que dá 6,28, e depois multiplicar por 30? Pode, mas eu ainda acho mais fácil fazer 2 vezes 30, que dá 60, e aí sim multiplicar pelo 3,14. Então, 3,14 vezes 60... certo? Vou guardar esse zerinho aqui. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. E 6 vezes 3, 3 vezes 6, 18. E aí, nossa, era igual o que eu tinha feito, né? Só que agora é 30, lá era 3. Ah, tá muito parecido. Então, 2 casas deu 188,4 metros. Lá era 18,84. Você prestou atenção nisso? Você viu que meu exemplo, sem querer, meu exemplo era parecido? Então tá bom. Então eu já sei o quê? Eu já sei o comprimento daquela voltinha ali, ó, daqueles 2 cantinhos. Então vamos para a segunda parte do exercício, ó. Pode colocar para eles. Parte 2. Então tem lá a figura, mostra o desenho de uma pista de atletismo. Uma circunferência tem comprimento de 188,4 metros. Então a gente já sabe que este pedaço mais este pedacinho vale 188,4 metros. Um atleta que dá 4 voltas em uma pista como essa, percorre uma distância em metros de aproximadamente igual a... Então, ó, primeiro eu vou calcular o tamanho de uma volta. Como que vai ser o tamanho de uma volta? Vai ser 90 aqui de baixo, mais a circunferência, mais 90 aqui de cima, certo? Então, 90 mais 90 mais 188,4, você vai descobrir uma volta só. Só que ele não quer uma volta, ele quer 4 voltas. Aí você vai lá e vai multiplicar por 4. Então, você tem 1 minuto e meio para fazer essa soma e multiplicar por 4, que era a sua resposta. Já voltamos. Boa sorte! Voltamos do chat, eu cometi uma falha, né? Tinha alternativas e eu nem li as alternativas. Mas o pessoal, claro, tá aí colaborando junto comigo e colocaram que a alternativa A, que dá 1.473,6 metros no total. Muito bom, quero mandar um abraço então para a Nathalie, da professora Sandra, que fez o exercício por completo. Para a Letícia e para o Natan, alunos da professora Sandra também. A professora Sandra, seus alunos estão arrasando. Para os alunos da professora Maria, professora Tânia, professor Gerval e quem mais? Aqui, professor José Ribeiro, professor Rude, professor Tuferra. Muito obrigada, pessoal, pela colaboração sempre aqui comigo. Então, vamos lá. Como que a gente faz? Soma tudo? Ah, a gente tem 90, 90. Posso já fazer 90 mais 90 é 180?
Posso, vai? 180 mais o que a gente tinha da circunferência, 188,4. Cuidado para colocar vírgula embaixo de vírgula, décimos com décimos. Então, 4 décimos. Aí aqui, 0 mais 8 dá 8, 8 mais 8, 16. Vai 1 e aqui dá 3. Então, deu 368,4 metros, uma única volta. Só que a pessoa quer dar 4 voltas. Então, eu vou ter que multiplicar por 4. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, vão 3. 4 vezes 6, 24. 24 mais 3, 27, vão 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Com uma casa, então deu aí 1.473,6 metros. Que é a alternativa A. Muito bom, gostei de ver. Parabéns, está acompanhando direitinho a aula, isso mesmo. Então, esse exercício foi de comprimento. Falou de volta, tem a ver com um comprimento. Ah, professora, mas tinha a região interna ali pintada de verde. Não tem problema, eu tenho que entender bem o que ele está querendo, né? Se ele falou só o contorno, eu estou pensando lá na circunferência. Se ele falasse área, eu estaria pensando num círculo, tá bom? Mas também, se você confundir essas duas definições, também não tem problema. Contanto que você saiba o que é o comprimento e o que é a área. Isso você não pode errar, tá? Vamos para mais uma atividade? Então, posso colocar aí na tela para eles? Olha lá. Atividade 1, parte 1. Se está escrito parte 1 é porque eu separei ela em várias partes diferentes. Eu não, né, professora Inês? Que ela que montou a aula bem legal pra gente. Então, olha lá. A figura representa um CD, em que a área mais escura é a parte que se destina à gravação. Tá, então aquela parte onde fica lá gravada a coisa, tá. E a parte branca é um espaço vazio, é o buraco onde você vai o quê? Encaixar lá no equipamento, usado para encaixe no equipamento, tá bom. Então tô vendo aí bonito um círculo e tô vendo que dentro tem um outro círculo em branquinho. Ah, e tem uma medida ali 3, pequenininho e 12, diâmetro, tá. Legal. Verifique as medidas indicadas e responda qual é o raio da parte branca e qual é o da parte escura. Já aviso, já tô vendo aí que provavelmente ele vai me pedir o quê? Ele vai pedir a área só da parte escura, que é onde grava. Mas para ele chegar lá, ele vai pensar primeiro quem são os raios, aí calcula uma área, depois calcula outra, depois desconta. É essa a intenção desse exercício, tá bom? Então, primeiro você vai me responder quem são os raios. Lembrando que tem 3 centímetros de um lado, 12 do outro, dando aí o diâmetro. Eu já mostrei que raio é o quê do diâmetro? Tá. Então, como é bem simplesinhos, eu vou dar 45 segundos só para você me falar quanto que é o raio de cada um deles, tá bom? Já voltamos, boa sorte. Voltamos por um momento, começou a me dar, ai meu Deus, falei para a produtora, acho que ninguém vai me responder, mas responderam sim, que é 1,5 e 6. Até o Natan, da professora Sandra, colocou a resposta e ela mandou para mim. Foi rápido, hein, Natan? Então, vem comigo. Falou em raio, é metade do diâmetro. Então o raio da parte branca, vou chamar de R1, do menorzinho, ele é o diâmetro, que é 3 dividido ao meio. Metade de 3, R$3 dividido por 2, 1,50. 1,5? Então o raio da parte branca é 1,5. E da maior, vou chamar de R2, é o diâmetro dela, que é 12, dividido ao meio. Metade de 12 é 6 centímetros, ok? Então já sei parte pequena, já sei parte grande. Pode colocar para eles lá? 1,5 e 6. Agora a gente vai continuar para a parte 2. Olha lá a parte 2, A figura representa um CD em que a área mais escura, que o raio é 6, é a parte que se destina à gravação. E a parte branca, que tem raio 1,5 centímetros, 1,5, é um espaço vazio usado para o encaixe no equipamento. Tá. Verifique as medidas indicadas e responda qual é a área da parte branca. Peraí, eu quero a área dessa partezinha aqui de dentro. Então se eu quero da parte branca, eu vou usar o raio da parte branca. Qual é o raio da parte branca?
a 1,5. Então, eu vou pegar a fórmula da área, que é π vezes o raio ao quadrado. No lugar do π, eu vou colocar 3,14. No lugar do raio, eu vou pôr 1,5. E aí, vou levar ao quadrado. Então, tem que fazer 1,5 vezes 1,5, seu resultado, vezes 3,14. Se quiser fazer com a calculadora, sinta-se à vontade, porque eu quero a sua resposta, tá bom? Então, vocês têm 1 minuto e meio para colocar qual é a área da parte branca, da pequenininha. Já voltamos. Voltamos do chat, ó, apareceu aqui 7,065. Parabéns aí, Nathalie, tá participando bastante da professora Sandra. Então vem comigo, ó. A gente vai fazer o quê? A área vai ser o π, que é 3,14, vezes 1,5, que é o raio, elevado ao quadrado. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. E fazendo 3,14 vezes 2,25, você pode fazer lá na raça, mas claro que aqui começou a parte algébrica, pode simplesmente usar a calculadora. Deu 7,065. Bom, agora a gente vai para a parte 2. Pode colocar para eles? Parte 3 tá aqui, né? Mas tá bom. Parte 2, parte 3, que seja. O que eu quero agora, eu vou ter que ir mais rápido, senão não vai dar tempo de finalizar a aula, tá bom? Eu quero que você calcule, do mesmo jeito que você fez com o raio lá da branca, eu quero que você calcule a área da parte preta e depois subtraia a área do anterior, tá bom? Então você vai usar o seu raio valendo 6, vai calcular a área, que é 3,14 vezes esse raio, faz a conta dessa área, coloca pra mim lá no chat quanto deu e depois subtrai. Vou dar um minutinho aí só pra você começar, não tem problema se você não conseguir terminar, mas vai começando a calcular essa área pra gente finalizar junto, tá bom? Já voltamos. Voltamos e veio resposta aqui, ó, 113,04. Então vem comigo, ó. Você vai substituir o raio por 6. Então a área vai ser o π, que é 3,14, vezes o 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3,14, 113,04. Para finalizar a aula, parte 4, agora você já sabe as duas áreas, ó. Você já sabe que uma área é 113,04, que a outra é 7,065, e aí você quer a parte gravada, ou seja, só esse contorno em preto. Para isso, você vai fazer conta de menos. 113,04 menos, olha a vírgula embaixo de vírgula, 7,065. Completo com 0 e faço essa conta de menos. Vou fazer rapidinho, está acabando a minha aula. 10 menos 5, 5. 3 não dá para tirar 6, vai diminuir, desse e desse. Tá bom. 13 menos 6 vai dar 7, aqui dá 9. Não dá, vou pedir emprestado, vai dar 5.
0 e 1. Então, deu 105,975 centímetros quadrados. Eu sei que foi meio corridinho esse final, mas eu sei que você entendeu o objetivo, que era descobrir quando se calcula a área, quando se calcula comprimento, que é só usar na fórmula e fazer a conta, que é simples. Mas, claro, tem uns numerozinhos aí meio complicadinho, mas a essência da conta é simples, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esqueça de fazer a tarefa referente à aula de hoje, tá bom? E não esqueça de avaliar a minha aula. Então, vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link. Entrem lá, diga se você gostou ou que não gostou, o que pode melhorar, tá bom? E a gente se vê aí numa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!